Hashirama não perderia para Mu e eu posso provar. Você consegue imaginar o Mu vencendo os 5 Kages que enfrentaram Madara? Naquele mesmo dia, um desses 5 Kages, o Onoki, enfrentou o Mu e a batalha entre eles foi bastante equilibrada. Claro, não podemos ignorar que naquela ocasião o Mu era um Edo Tensei e que, portanto, ele não estava com o seu poder total. Mas não é muito diferente do Onoki, que estava com uma idade bastante avançada, ao ponto de sentir dificuldade para se locomover devido a intensas dores nas costas. Sendo assim, é justo dizer que os dois em seu 100% estariam próximos em nível de poder. Mu pode até vencer, mas a batalha seria equilibrada. E por mais que a forma Edo Tensei não reviva o ninja com 100% do poder, ainda assim, Kabuto evoluiu a técnica ao ponto de trazer o revivido próximo do real nível dele. Kabuto tinha conhecimento e as células de diversos ninjas que possibilitou isso. Orochimaru, que estava dentro da Anko, observou tudo, replicou e com as células de Hashirama, que Kabuto também tinha, Orochimaru trouxe os Hokage próximo do auge, como foi confirmado pelo próprio Tobirama. Então, mesmo com o Mu 100%, o Mu no auge de quando era vivo, não teria um salto de poder que tiraria ele do nível do Onoki para um nível dos 5 Kage juntos. Ele continuaria batendo de frente com o Onoki. 2 Kages contra ele já iria desequilibrar, e ele teria que agir na surdina para tentar tirar proveito. Mas, por que estou falando tudo isso? Porque hoje tem gente que acha que o Mu não só tem mais chances contra Hashirama, como ainda seria counter do Hashirama, o que é narrativamente improvável, para não dizer impossível. Quando o criador da obra destaca que Madara está de braços cruzados contra os Kages, não é para mostrar que há equilíbrio, que há dificuldade para Madara. É o total oposto. É para mostrar que a diferença entre eles é tão grande que para Madara aquilo não passa de uma mera diversão, algo que é dito pelo próprio Madara. Ele batalha contra os 5 Kages apenas por mera diversão, para testar técnicas, e mesmo assim fica entediado lutando contra eles. Madara diz que aquilo não passava de uma mera diversão, pois além da diferença de poder, ele também tinha uma base, o Hashirama. É mais ou menos o efeito que acontece com quem entra no mundo dos vinhos, pois é entendido que você começa com um vinho mais baixo e vai evoluindo o paladar, até chegar um momento em que você percebe que o primeiro ou os primeiros vinhos que você tomou já não são mais agradáveis, pois você mudou o paladar, você evoluiu, você experimentou os melhores. Madara já experimentou o poder de alguém que oferece muito mais do que os 5 Kages juntos podem oferecer. Para ele, o desafio que os 5 Kages podem propor não é agradável ao seu paladar, é de baixo nível. Ou seja, você entende que os 5 Kages também não têm a menor chance contra Hashirama. Está sendo estabelecida uma ordem hierárquica aqui, sendo que Madara deixa claro que dos ninjas que ele conheceu, Hashirama era o único que podia pará-lo. E ele não só conheceu o Onoki, que é bem parecido com o Mu, como também conheceu o próprio Mu e botou para correr os dois juntos. Isso não é sobre nível de poder, pois eu estou ciente que nem sempre o mais poderoso vence. E isso em Naruto é respeitado. Cada pessoa terá sua definição de poder e para Madara, poder é a capacidade de fazer. Ele mede o nível de poder de alguém de acordo com suas capacidades, com o que demonstra um poder fazer. Se Madara rebaixa os Kages a crianças, dizendo que aquilo não é nada comparado a Hashirama e que Hashirama é o único que pode parar ele, então ele não só coloca Hashirama acima deles em nível de poder, como também destaca que eles não têm chance nenhuma em um combate. Madara está vendo o Jinton, ele viu o Mu no passado e nada disso era visto como poderoso para ele, como potencial de diversão dentro de batalha. Quando é revivido pelo Edo Tensei, ele sequer se importa com o fato do Mu estar ao lado dele. Mu é indiferente para Madara, o que é totalmente diferente da reação que ele tem com quando percebe que Hashirama é revivido, assim como quando ele vê o Hashirama. Novamente, eu não estou ignorando que nem sempre o mais poderoso é o vencedor de uma batalha. Eu estou considerando isso, assim como estou considerando o conceito de poder na visão do Madara, pois se para Madara poder é a capacidade de fazer, então independente da diferença de atributos entre ele, Hashirama e Mu, se por alguma técnica específica o Mu fosse capaz de vencer eles ou um deles, Madara
reconheceria isso como poder, pois ele reconhece a ação como poder. Mas não existe esse reconhecimento em relação a Mu, pois Mu não está narrativamente nesse patamar. Mu é o cara que ficou em choque quando viu que Madara foi revivido. É o cara que no passado correu do Madara, e sem que o Madara tivesse que dar o máximo, pois quando Madara apresenta o Susanoo perfeito, Onoki o questiona, perguntando por que ele não mostrou esse nível de poder no passado, e em resposta, Madara diz que tipo de adulto luta a sério contra uma criança. Então, galera, por mais lógico que pareça uma análise de fã, pois nem sempre o autor faz com que soe convincente a construção, não vai contra a construção do autor. Narrativamente falando, Mu não teria qualquer chance contra Hashirama. Mu seria esmagado devido à diferença de poder na narrativa. Agora, eu não quero me fazer de desentendido e dizer que eu não entendo o porquê dizem que o Mu venceria Hashirama. Chegam a essa conclusão por causa de dois fatores: o que foi apresentado dos dois personagens como técnica, capacidades, e também devido ao método de análise que usam, que não é o certo, é falho, e não representa o que o autor quis estabelecer, não respeita a intenção autorial, pois ao invés de fazerem uma análise de narrativa, utilizam um método de fã que se popularizou no mundo do Power Scale, fazer uma análise de feitos isolados, de feats, que criam uma escada para ver qual personagem se sobressai, para ver qual se escala acima de quem, o que é falho, pois quando o autor coloca o Rock Lee e o Guy se movendo na mesma velocidade, ele não quer estabelecer que os dois têm o mesmo nível de velocidade. Quando o autor faz o Shikamaru desviar do Kakuzu, mas o Kakashi com o Sharingan não, ele não quer estabelecer que o Shikamaru é mais veloz que o Kakashi com o Sharingan. Quando o autor faz com que a areia do Gaara leve o Kakashi para mudar a posição do Guy e acertar Madara, o autor não quer estabelecer que a areia do Gaara é mais veloz que o Guy com o oitavo portão aberto, sendo que nesse caso seria muito mais veloz, já que Guy já estava perto de Madara, enquanto Gaara e Kakashi estavam longe. Se fosse o caso, era só deixar o Gaara lutar sozinho contra Madara, pois a areia dele seria muito mais rápido pelo que está sendo mostrado, e Madara não pode absorver por ser natural. Então GG, com alguma ajudinha, o Gaara venceria a guerra sozinho, mas não é o caso. O foco narrativo da cena é outro. O autor não está focando na diferença de velocidade entre os personagens. Ele não está se importando e nem lembrando que o Kakashi já demonstrava dificuldade para reagir à velocidade da flecha do Susanoo do Sasuke quando fez o Kakashi teletransportar o Guy em alta velocidade com o oitavo portão. Ele não quer destacar que a flecha do Susanoo do Sasuke daquela época era mais veloz que o Guy com o oitavo portão. Ele não está se importando e nem lembrando que mesmo com o modo sábio ativo, o que aumenta os atributos e a velocidade de reação do Minato, ele foi incapaz de reagir a um ataque do Madara, pois isso cria um ranqueamento sem lógica. Minato com o modo sábio seria obviamente mais veloz que o Minato base, o Jubidara seria mais veloz que o Minato com o modo sábio, como foi mostrado, mas por outro lado, o Guy com o oitavo portão seria mais veloz que o Jubidara, enquanto o Minato base, que deveria ser o mais lento dentre todos os citados aqui, foi mais veloz e reagiu às Gudoldamas antes do Guy chegar até ele. Minato com o modo sábio não teve reação ao Madara, mas na forma base reagiu a algo mais veloz que o Madara. Sim, não tem lógica, é incoerente, pois o foco narrativo da cena é outro, e isso é extremamente normal no mundo dos animes. Em qualquer shonen terá esse tipo de cena, pois acima de tudo o autor está pensando em outras coisas. Ele quer entreter, quer emocionar, quer entregar cenas marcantes ao espectador do seu produto. Ele não está pensando em como o Joãozinho do interior de não sei da onde vai calcular tal cena para justificar e medir as proporções de tal feito. Ele já estabeleceu que o Minato com o modo sábio não é mais veloz que o Madara como o Jinchuriki da Jubi, o que é totalmente lógico. Essa outra cena não tem como intuito o destaque da velocidade, tem outro intuito narrativo. Portanto, é errado fazer esse tipo de análise, pois ela não transmite o que o criador da obra quis de fato entregar. E eu acho complicado e perigoso esse tipo de análise, porque, por exemplo, se você é um criador de conteúdo, um youtuber, um tiktoker ou algo assim, muitas vezes seu público irá te respeitar. O
pessoal vai entender que você está estudando sobre aquilo, que você está procurando informações, e então, quando assistirem a um vídeo seu analisando alguma batalha, levarão aquilo como fato. Vão considerar que, de fato, o personagem A vence o personagem B devido à análise de power scale, o que não é de fato um fato. O que mais tem por aí é fã que quer saber mais da obra do que o próprio criador da obra. Se na análise narrativa isso não se enquadra, então o autor vê isso de outra maneira. Logo, não tem como levar como um fato o que o próprio criador da obra não vê como fato. É óbvio, as pessoas podem se divertir fazendo qualquer tipo de análise, mas o que é complicado para mim é a falta de transparência em relação a isso. Como eu disse, muitos seguidores vão levar aquilo como fato. Então, se o criador de conteúdo for levar como método de análise a análise de power scale, ele deve, no mínimo, informar o seu público. Deve informar que aquilo não é uma análise da escrita do autor, não é uma análise da narrativa, é uma análise divertida sobre o que ele acha, e não o que o autor da obra quis estabelecer. Seria o mínimo de respeito ao público, mas não parece que é o que acontece por aqui. Outra coisa, eu não estou aqui para defender que a análise por narrativa é sem falhas. A obra é feita por humanos e humanos erram. Deveria ser consensual que Naruto não é perfeito, é uma obra com erros, com furos. Mas, independente disso, a análise de power scale que o fã usa nunca estará falando a verdade. Ela é apenas um tipo de análise divertida. Você só chegará mais perto da verdade se fizer uma análise de narrativa, se tentar entender o que o criador da obra quis estabelecer. Considere isso acima do achismo de qualquer fã. Seja esse fã um aleatório que você encontra na internet ou um youtuber com muitos inscritos. O tamanho de um criador de conteúdo não define o nível de conhecimento que ele tem, não define a qualidade. Estamos em um país onde são raras as ocasiões onde dão valor para quem realmente sabe. Basta ver quais são as músicas mais populares do momento, os filmes, e chegar na conclusão se realmente são os melhores. Então olha, dê valor para quando acharem ouro, pois se não cuidarem, o brilho some. Quando consideramos a análise de power scale, a ideia do Mu vencer o Hashirama ganha força devido às seguintes características. Hashirama pode forçar o crescimento de árvores no solo, mas Mu pode desintegrá-las através do Jinton, assim como Onoki já fez, e para completar, ele ainda pode voar, saindo do alcance do Mokuton do Hashirama. E não para por aí, porque Mu também pode ficar invisível, ou seja, ele tem uma técnica que desintegra, o que acerta, ele voa e pode ficar invisível, o que à primeira vista não seria um cenário tão impossível para Hashirama, pois ele é sensorial, então ele consegue sentir a presença de um ser invisível. Mas o que complica é que Mu não só pode voar e ficar invisível, como ele ainda tem a capacidade de apagar a presença, ficando irrastreável. Ele só pode ser sentido através do toque. Gaara, que pode expandir sua areia, pode senti-lo através do tato, mas não é o tipo de habilidade sensorial do Hashirama. Jiraiya, em seu modo sábio, Shima e Fukasaku, que também possuem capacidades sensoriais, não conseguiram sentir a presença do camaleão que é invocado pelo Rinnegan, o que demonstra uma semelhança com habilidades do Mu, ficar invisível e apagar a presença. Shima só pôde rastreá-lo devido ao seu olfato. Ela teve que recorrer a isso, o que mostra que nem as habilidades sensoriais do modo sábio poderiam superar esse apagamento de chakra. Logo, com tudo isso, é muito difícil enxergar a vitória do Hashirama. Ele não pode ver o Mu, ele não pode sentir o Mu e nem adianta criar florestas, pois o Mu pode voar. Então é muito mais fácil concluir que em algum momento o Mu atingiria o Hashirama de surpresa, com sua técnica que desintegra a matéria. Mas a questão é, por mais que isso faça sentido, isso não seria um fato dentro da obra, entende? Se essa luta acontecesse no mangá, Hashirama teria tanta facilidade para derrotar o Mu como Madara teria. Eles não são tratados como personagens que estão na mesma liga, não tem luta. E às vezes terão lutas que envolvem personagens onde a narrativa estabelece a superioridade de um, mas a análise de power scale de um fã mostra a superioridade de outro. É como resultado, o vencedor dessa batalha na obra vai ser o personagem onde a narrativa coloca acima, pois isso é o que realmente importa. E eu posso dar exemplos. Muita gente se incomoda
concorda com a batalha do Naruto e Sasuke contra Jigen, falando que Naruto e Sasuke foram nerfados. Isso pois, quando o fã faz uma análise de Power Scale e vê feitos e habilidades que cada personagem tem, ele chega à conclusão que aquilo não faz sentido. Mas essa é a questão. Já foi estabelecido narrativamente a superioridade de Jigen. É dito que ele é superior. Então, não importa se a batalha fosse bem feita ou mal feita, o resultado deveria ser o mesmo. E essas habilidades que parecem insuperáveis é o que complica o autor, pois ele estabelece a superioridade narrativa de um, mas as características de certas habilidades não permitem uma vitória convincentemente fácil do outro. Então, acaba acontecendo esses nerfs e batalhas que acontecem fora de tela. Madara é pressionado pela velocidade do Haikage e destaca o quão veloz ele é, sendo que Haikage nem estava usando o máximo do modo Raiton. Estando no máximo, essa diferença seria apenas mais perceptível. E esse Haikage em seu máximo foi superado pela velocidade do Naruto com o manto de chakra da Kyuubi, sendo que Naruto fica muito mais veloz quando consegue o modo Kurama. A essa altura, a diferença entre Naruto e Madara já seria muito grande na lógica, mas acontece que narrativamente Madara é superior, pois Naruto é um cara que, segundo Tobirama, tem potencial para se tornar mais poderoso que Hashirama um dia, sendo que era o Naruto modo Kurama com o modo sábio juntos, enquanto Madara era um cara que, por mais que fosse inferior a Hashirama, ele rivalizava com Hashirama, ele estava na liga de Hashirama. Então, Naruto também não estaria no nível do Madara. Para Madara, seria problemático se Hashirama e Tobirama tivessem com o real poder deles ali, e o fato de não estarem significava que os céus estavam do lado de Madara, ou seja, ele não tá nem aí para Naruto. Ele nunca viu Naruto como um real desafio, como um real problema para seus planos. Falo do Naruto antes do Rikudou. Sendo assim, em uma luta, Naruto não venceria Madara, mas como eu mostrei através do Haikage, o que seria uma análise de feitos isolados, uma análise de Power Scale, Naruto estaria fisicamente muito acima do Madara, mas narrativamente ele não é. Então, quando acontece a luta, o que o autor faz? Ele faz ela acontecer fora de tela. Madara vai para cima, corta a cena e quando retorna, Guy e Hachibi já estavam praticamente derrotados, completamente acabados e Naruto exausto, enquanto Madara destaca que nem estava lutando a sério. Sabemos que Madara Hine Tensei é inegavelmente mais poderoso que Tobirama, porém, Tobirama com seu Hiraishin estava reagindo e dando trabalho para o Jubito, que foi forçado a proteger a retaguarda, sendo que Jubito é mais poderoso que Madara Hine Tensei, ele é muito mais veloz. Sendo assim, mesmo que Madara seja inegavelmente mais poderoso que Tobirama, Tobirama teria reação a qualquer tentativa de ataque do Madara, já que ele tinha reação a não ser que era muito mais veloz que Madara. Então, o autor tem um problema aqui. Como fazer para Madara derrotar Tobirama, já que Madara é superior narrativamente? Entregar uma luta fora de tela e não mostrar como isso aconteceu. Resolvido, entende? Concluindo, é a mesma coisa do Jigen. A luta poderia ter sido bem feita, ao ponto de todas as habilidades dos personagens terem sido usadas, mas o resultado seria o mesmo, pois narrativamente, Jigen é superior. Não importa se em sua análise de Power Scale, um personagem aparenta vencer outro. Isso não é um fato absoluto, e está muito longe de ser um fato. Mesmo que em sua análise divertida de Power Scale dê um resultado, dentro de uma obra, o que seria respeitado seria a intenção do autor, a construção narrativa. Logo, mesmo que em uma análise de Power Scale, Mu aparenta ter vantagem, a realidade é que Mu nunca venceria Hashirama nem em 100 tentativas, pois a diferença entre os dois narrativamente é absurdamente grande. Mu é um cara que daria uma boa luta contra Onoki, ele pode ganhar do Onoki, mas seria uma boa luta, enquanto Hashirama é um cara que não só vence Madara, sendo Madara um cara que não só luta brincando contra Onoki, mas contra os 5 Kages juntos. É muita diferença.